Tudo certo, velho? Tudo certo, coloquei ele deitado aqui, ficou legal. Joia. Eu acho que eu tô me ouvindo no teu aparelho, Uai, só eu? eu tô com fone, não tá retroalimentando, realimentando aqui não. Tá, agora parou. Ah, Agora sim. parou. Beleza. Vamos ver Então, do que o é pessoal, só o delay da conexão, então. ver o que o pessoal tá falando aí, né? Como é que tá aí pra vocês, gente? Tá legal? Vamos lá, vamos esperando nesse ponto. Já tem alguém que perguntou, fala sobre o IAT, Intraretinóide, Jamil. Não fala. Uau! Qualquer coisa, velho, eu tô aqui, não aparece, mas tu viu que eu tô com piano, né? Pra gente Também poder tô. fazer. Ah, fechou aí. Ah, você tá bobo? Tá, joia. Ó, Flávio falou que tá tranquilo. Opa, ixi, liguei um monte de coisa aqui. A conexão fechou. Isso aí, tudo certo, tudo limpo. FCC chegando, massa. Então, galera, primeiramente, tá? Ah, para quem não me conhece, eu me chamo Rubens Gitz, eu sou fonoaudiólogo, também professor de canto, tá? Parceiro aí do Elder, junto com o professor Ariel Coelho, nos cursos de formação em canto contemporâneo, drives, etc. Ah, eu vou pedir para o professor Helder fazer essa apresentação também, para que vocês conheçam ele. Quem não conhece o Helder, quem não segue o Helder, por favor, siga o Helder também. Tem feito trabalhos fantásticos aí em relação aos drives vocais especificamente. E por isso, convidado para fazer parte dessa transmissão ao vivo. Joia? Tá contigo a palavra. Valeu, boa noite, gente. Boa noite, Rubens, do Voice Lab. Ah, eu sempre quis fazer isso, cara. Olha só. Pega, né? Faz parte do branding. Claro, com certeza. Gente, então meu nome é Elder Andrade, eu sou professor aqui em Belo Horizonte. Eu dou aula aqui há mais ou menos 8 anos, professor de canto e técnica vocal. Dou aula em algumas escolas aqui, mas nesse momento estou dando aula integralmente online. Né? Eu acabei tendo que migrar, obviamente, mas está dando muito certo. As pessoas querem estudar canto, graças a Deus. E estamos aí. Eu tenho um projeto também que chama-se Voice Fit. A gente tem 3 turmas. O foco desse projeto é condicionamento vocal, então a gente está nessa pegada lá, além do trabalho que eu desenvolvo com drives também, que é algo que eu estudo bastante, a gente vai falar bastante disso hoje. Hoje, como o Rubens disse, eu faço parte do corpo de professores assistentes dos cursos, né, do professor Ariel Coelho, sou monitor no curso de drives, memórias de acesso, né, que é um curso que o professor Ariel tem para entrar de fato nessa, você começar a se entender no mundo dos drives. Vamos lá, né, gente? Falar devagarzinho, né? Tem um fonoaudiólogo aí. Cara, eu falo muito Ah, rápido, temos velho. várias, cara, temos vários aí nos Nossa, assistindo. mano. É, eu tenho que Às falar bonito, vezes, não posso errar então. às vezes, cara, meu cérebro é muito mais rápido e eu não aguento. Faz parte, faz parte. Mas beleza, vamos com calma então. E aí, assim, gente, estou eu aqui então, a convite do Rubens. É um prazer estar aqui. Ah, eu sou formado em música na UFMG, tá? Sou graduado em canto popular. Olha aí. Formei no começo do ano passado, mas eu demorei uns 7 anos porque eu enrolei, sabe? Sabe quando você vai deixando as optativas lá para o final e aí virou um tanto de optativa? Eu já tinha acabado o curso há muito tempo e fiquei só fazendo optativa, mas faz parte. Músico normalmente já trabalha na área, então é muito difícil você se formar regularmente, mas estamos aí. Fiz o FCC do Ariel também, me formei no começo desse ano, terminei o curso enfim, é isso aí. A gente vai conversando ao longo dessa live aí. Massa. Helder, deixa eu te perguntar, então, para a gente já começar a entrar nesse tema dos drives e tudo mais, para a gente ir direto ao ponto. Yeah. Ah, tu fez formação superior em canto popular, tá? Sim. Em algum momento da tua formação, tu teve, né, pensando na graduação especificamente, tu teve contatos com drives nesse sentido? E se não, se sim, se não, né, quando que foi o início desse teu contato, nesse contato inicial com os drives? Quando que foi o teu contato inicial, né? Uhum. Então, velhão, na minha graduação,
Ah, cara, eu não vou entrar em méritos de falar bem ou mal, porque a realidade da maioria das faculdades no Brasil, assim, de universidade de música, né? O treino Uhum. de drives, né, as técnicas de vozes distorcidas, ainda não chegaram na academia. Ainda não chegaram. Então, É uma assim, questão de processo, de organização do processo, né? Não é porque o exa curso é ruim, o curso é bom, que tem que ter drive. Se não tiver, é ruim. exatamente, É uma questão exatamente. de É um organização. processo. Hoje a gente já está com portas abertas, digamos assim. Hoje eu tenho portas abertas na UFMG para poder falar sobre isso. Ano Nossa. passado eu dei uma palestra no seminário de canto popular que a UFMG promoveu, que a Escola de Música promoveu, e eu dei uma palestra sobre ajustes vocais e, obviamente, falei de drives também, que eu sempre falo, porque são ajustes, assim como outros esquemas vocais presentes no canto popular de uma forma geral. Então, mas na graduação em si, eu não tive contato. Eu fui ter contato com drives porque eu comecei a ter contato com o Ariel, porque eu sempre quis fazer. Sabe aquele adolescente que escutava metal, ouvia rock, e aí eu vi os caras fazendo, eu Sei. falei assim, velho, eu não consigo fazer isso, cara, eu nunca vou conseguir fazer isso na minha vida. Aí, velho, beleza. Então, assim, depois que eu comecei a conhecer o Ariel e tal, eu fui vendo, poxa, velho, eu encontrei alguém que sabe ensinar isso aí. Porque é o seguinte, cara, eu nunca achei, porque eu sempre vi os caras fazendo, e eu não tinha aquela ideia, tipo assim, isso é impossível. Não, eu sabia que tinha um jeito de fazer, velho, porque se os caras faziam, mano, é possível Hum. fazer. Entendeu? E E é um tinha gente monte que de gente que faz, né? um monte de gente faz e faz muito bem e faz por muito tempo, enfim. Então eu falava, velho, tem que ter um jeito. Mas eu não queria fazer por minha conta, saca? Uhum. Então eu não fazia nada de drive, velho. Eu gosto de falar isso porque as pessoas às vezes pensam, né? Vê um vídeo lá no Insta e tal. Mas aí ele faz drive já há muito tempo, ele faz drive desde antes de estudar e tal. Eu não fazia nada, certo? Então, quando eu comecei a ter contato com o Ariel, com o professor Ariel Coelho, aí que eu comecei a entender melhor e a sacar que era possível aprender e aprender com segurança, aprender com consciência do que está fazendo e com plasticidade vocal, enfim. Foi então que eu comecei a fazer o curso Memórias de Acesso. Até peguei a data aqui, velho, hoje, abri o e-mail lá, que chegou. Foi em 27 de abril de 2017. Foi quando eu Olha aí. comecei a estudar drives. Faz 3 anos. 3 anos. Aí você pode falar assim, velho, 3 anos é muita coisa. Cara, 3 anos em técnica vocal, velho, não é muita É, coisa. exatamente. Saca? Então, assim, Quem hoje eu canta tenho. sabe, né? Quem canta, quem trabalha com voz sabe. Exatamente, exatamente. 3 anos não é muita coisa. Quem me segue aí no Insta vê meus resultados. Eu sempre gosto de postar os treinos, os resultados, o processo, porque eu acho que isso é importante também, né? Claro. A gente sempre está aprendendo. Então, assim, eu acordo, velho, todo dia. E eu acho que isso é motivador para qualquer pessoa que estuda. Todo dia eu acordo assim, cara, eu tenho que treinar, velho, eu tenho que treinar, eu tenho que treinar. Todo dia, cara, eu acordo com essa motivação. Então, assim, você tem que fazer algo que você curta nessa vida, cara, porque se você não tiver essa motivação, você não vai ter a persistência que você precisa. Claro. Então, assim, todo dia eu acordo, cara, tem que treinar, aí eu vou e treino, pá. Então, eu comecei, tá, em 2017, faz 3 anos, comecei com o curso Memórias de Acesso, não fazia nada, comecei lá, aí fui curioso, pesquisando, enchendo o saco do Ariel, dos monitores, e pá, e falando e fazendo, vendo o curso de fisiologia dele, e fui correndo atrás. Aí fui estudando, 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 e cá estamos para falar disso. Só um adendo aqui também, velho. Desde quando eu comecei a estudar drives. Eu não vou falar que desde do 27 de abril, mas no mínimo de uns 2 anos para cá, eu treino drive todo dia. Todo dia. Todo dia. Pelo menos um pouco, velho. Pelo menos um pouco. Aham. A não ser, Rubens, que eu esteja assim, doentaço. Tipo assim, tá gripado, tá tudo inchado, mucosa inchada, não consegue fazer nada. Mas todo dia eu faço, nem que seja. Nem que seja isso aqui, velho. Nem que Aham. seja. Para manter a memória. Manter Exatamente, ele velho. ativo.
Exatamente. Então, assim, todo dia, pelo menos um pouquinho, até porque virou algo assim, parte do meu dia a dia. Quem vive comigo sabe, minha esposa que sabe, velho, ela sofre, porque o tempo todo é drive, meu irmão. Entendeu? Fica Então, fazendo esse assim, som aí o dia todo, né? às vezes tá trabalhando lá, e as pessoas estão trabalhando com ela, já até acostumou também. Tem um menino que é doido lá, fica fazendo uns berros lá, e alguém tem que trabalhar, né? É, Então, exatamente. Cara, eu me identifico bastante, velho, especialmente com essa parte do adolescente, né? O adolescente, eu quero cantar aquilo lá e tal. E eu, na época, era um pouco mais largado, assim, questão, né? Eu vou berrar até aprender. E aí, nunca tive problemas de voz, assim, né? Mas já terminei ensaio sem voz, né? Nunca tive problemas de voz, que eu digo é nódulos, fendas, coisas desse tipo, né? Dessa origem. Ah, mas já terminei ensaios sem voz. Até porque eu era o baterista da banda e ao mesmo tempo o vocalista. Então eu nossa. ficava lá no fundo, tendo que fazer drive com a batera na orelha aqui. E E na assim, né? época, isso aí era 2009, 2008, 2009. Eu conheci o Ariel em 2010. E aí eu entrei, comecei a ser aluno dele e tal. Poxa. Ah, mas eu queria entrar, né? Queria estudar os drives e tal. Eu tinha feito canto erudito antes, fiz em Ah, 2009. legal. E aí entrei com o Ariel. Eu, não, quero estudar drive e tal. Mas aí depois, com o tempo, quando eu cheguei nos drives, mas agora eu quero cantar outra coisa, quero cantar agudo. Então, sempre o cara passa por isso, né? Quando chega na hora de estudar, vou estudar outra coisa. Não sei o que acontece isso. Mas eu comecei efetivamente a fazer drives, eu acredito que seja aí, eu não tenho a data exata, né? Mas bota aí por 2011, 2012, né? Mais ou menos Uhum. por essa data aí. E aí comecei pelos drives góticos, né? Começamos ali pelos Creek Voices, né? Do Fry, fomos pros Creek Voices e tudo mais. E aí entramos em algumas famílias de drives góticos. Ah, e aí não parou mais, né? Aí só foi vindo, foi vindo, foi vindo, tá? Massa. Ô, velho, o pessoal tá chegando aí. Vamos ver se já tem gente fazendo algumas perguntas. Tem uma última que chegou aqui agora, para ti. Há O quanto Erisson, tempo tu né? estuda? Isso. Quanto tempo tu estuda com o Ariel? Sim, sim. Eu estudo, velho, com o Ariel deixa-me ver. Bom, se for olhar do Memórias de Acesso, é desde 2017. Sim. Mas o Memórias de Acesso é um curso que não tem acompanhamento com o professor Ariel, né? Hum. Você tem acompanhamento com monitores, né? E eventualmente, se você quiser com ele, você tem que marcar uma aula particular. Então, eu estudo com ele no curso de FCC, né? Há uns 2 anos, que eu vou colocar assim. Massa. Show. Velho, vamos pegar agora essa coisa do estudo dos drives Sim. e vamos falar especificamente, que eu acho que é o que a maioria busca, né? O que que acontece nesse trajeto de aprender drives? Quais são os erros? Tem erros? A gente erra quando a gente estuda drives? O que que vai acontecer nesse caminho, né? Eu queria que tu começasse falando disso, né? Se tu, enfim, alguns erros que são comuns que tu passou. Conforme tu for falando e eu me identificar com alguma coisa, eu acrescento, enfim, tá? A palavra é Certo, tua, certo. joia? Sim, sim. Eu quero deixar também o pessoal bem livre para poder perguntar, contribuir, velho, porque isso é Isso. muito legal. Assim, a gente Galera, está aqui conforme trocando essa vocês vão ideia. fazendo perguntas, vai subindo aqui pra gente, tá? E se eu clico na pergunta, ela para. Então eu consigo rolar ali as próximas perguntas e aí vai sendo respondido na ordem. Caso a gente pule alguma, sinta-se à vontade, vai ali, refaz de novo e a gente vai respondendo ela conforme a gente for vendo, beleza? Sintam-se à vontade. Isso, e como eu disse ao Rubens, se eu sei, eu respondo. Se eu não sei, eu digo que eu vou pesquisar. Exatamente. Bom, gente, ah, falando dessa questão de todo aprendizado, né? E aí já levando para qualquer coisa que você vai aprender na sua vida, você tem que entender que você vai errar. Isso é parte do aprendizado. Quem não erra não é humano, cara. Todo mundo que é humano, que está aprendendo qualquer coisa, vai errar naquele processo. Então, a primeira coisa que eu quero falar antes de qualquer ponto é exatamente isso. O erro faz parte do processo. E você tem que levar isso com serenidade, com paciência, com tranquilidade, de saber que isso é normal.
saca? Isso é muito normal. E a primeira coisa que eu queria falar é justamente isso, assim, muitas vezes as pessoas acham que elas não podem errar, Rubens. Uhum. Elas acham que assim, não, cara, eu tenho que treinar Técnica tem que aqui. ser perfeito desde o começo. Porque tem que dar tudo certo. Se eu estou treinando isso aqui, eu não posso errar nada. E aí, muitas vezes, nesse processo, ela desiste muito rápido, porque ela se vê errando, ela se vê falhando. Então, assim, é uma coisa que revela até uma questão mais psicológica, né? De tipo assim, poxa, a pessoa não consegue lidar com ela mesma falhando, então ela vai desistir, né? Uhum. Ou então fico com muito medo de treinar, de dar errado, né? Tem muitos alunos assim de canto, não só em drives vocais, mas muitos alunos que falam assim: ah, não treinei não, cara, porque eu fiquei com medo de errar. Gente, o Uhum. treino é para poder errar, inclusive a gente aprende muito com os erros. E aí, por que a gente está fazendo essa live? Porque é melhor ainda aprender com o erro dos outros, que já foram cometidos, e aí a gente se ligar e falar assim, poxa, não preciso passar por esses erros todos. Porque, Exato. obviamente, eu, o Rubens e todo mundo que estuda já errou bastante. E a gente ainda erra porque a gente está aprendendo, beleza? Mas assim, Só posso acrescentar? claro, velho, claro. É, só para a galera ficar por dentro do quantos drives existem. A gente tem uma média hoje aproximada, tá? Dos 50 drives diferentes. Então, para a gente aprender 50 drives, um com ajuste diferente do outro, a gente vai errar, tá? É claro, conforme tu vai evoluindo nos teus treinos, né? Tu pega a manha, assim, não, eu vou fazer assim porque eu já entendi que assim eu erro menos. Ou, esse é um caminho que eu tenho que buscar e eu tenho que fugir desse outro caminho, tá? Então, sim, os erros, né? E a correção dos erros especificamente, mais diretamente, né? Ajudam muito nesse processo. Mas para poder corrigir o erro, tem que ter erro, né? Enfim, pode considerar essa tua fala aí. Temos uma pergunta, então. Tranquilo. Ah, temos uma Continua. pergunta. Beleza, vou concluir aqui então, a gente já passa para essa pergunta. Então, gente, a ideia é essa. Muitos dos erros, muitas das coisas que eu vou falar aqui são experiências pessoais, entendeu? São coisas que eu já passei. Então, assim, quando você olhar para alguém que já aprendeu alguma coisa, que sabe fazer, você tem que pensar que ela errou bastante, sim, para poder chegar ali. Ela não chegou ali de uma vez pronta, entendeu? Então, assim, tenham isso em mente. Qualquer tipo de estudo, e aí falando dos drives, é comum a gente errar. E é por isso que, obviamente, eu vou falar mais para frente, ter um acompanhamento é muito importante nesse processo de aprendizado. Para falar assim, olha, você está errando. Porque senão, você não sabe que está errando. Aí que é o problema. A pergunta vem. Vocês acreditam. Não, você acredita que o drive se encaixa em apenas um estilo musical? Ah, cara, posso responder essa? Ó, fica Ah, à vontade. os drives, eles são fenômenos da voz. Então a gente encontra eles tanto na fala, né, no cotidiano. A gente pode encontrar os drives no teatro, na dublagem. E dentro da música, obviamente, né? Eu dei alguns exemplos fora da música e dentro da música, obviamente, em vários estilos musicais. Eu já vi Zeca Pagodinho fazendo drive, né? A Alcione fazendo drive. No funk carioca tem um monte de drive, tá? Rock and roll é óbvio, né? Rock and roll acho que é a marca registrada na voz, assim, é os drives em alguns estilos, né? Então, o drive se encaixa em apenas um estilo musical? Não. Vai da tua criatividade encaixar ele aonde tu acha que fique legal para a construção da tua obra, no caso musical, né? Inclusive, Rubens, eu faço até, às vezes, o raciocínio inverso. Tenta achar um estilo que não tem um cantor que use drive. Tente achar Exato, um estilo. É exato. muito difícil, porque em quase todos vai ter algum representante que usa drive e que usa um dos possíveis 40, 50 possíveis tipos de drives. Então isso é muito comum, muito mais comum do que a gente pensa. Às vezes você escuta o cantor, aí você não percebe, cara, que ele tá fazendo um drive.
mas ele tá o tempo todo fazendo drive. Ah, não, mas eu achei que aquilo era roquidão dele. Mas é um drive, porque esse aspecto de roquinho tem a ver com distorção vocal. Então, assim, Sim. às vezes também a gente pensa em drive só pensa Só nessas naquela coisas coisa mais. muito extrema, né? Saca? A gente não se liga que tem muitas possibilidades. Muita coisa, entendeu? Uhum. A Kika, é como aparece aqui o nome pra mim, diz assim, eu fico com vergonha, sou tímida. Conheço a Kika é minha aluna. Kika, vamos A colocar massa. isso aí para poder acontecer. O erro faz parte, vamos que vamos, porque você tem muita energia para poder colocar para fora aí. Vamos lá. Olha lá, pergunta da Ellen Carol. Ah, minha irmã. Os drives podem machucar a voz? Eu acho que esse é o tema principal dessa live, né? Erros comuns, e aí com erros a gente quer dizer caminhos que você pode desenvolver drives de forma saudável e caminhos que você tem que evitar para que você não tenha prejuízos vocais no estudo de drives, tá? Então, Ellen, eu diria que sim, se os drives não forem estudados de forma correta, você pode sim desenvolver problemas vocais. Só nos drives? Não, tá? No canto erudito também pode desenvolver problemas, né? Uhum. O canto erudito que é tido na década lá dos 60, 70, era tido como cantor com técnica, e cantor popular era tido como cantor sem técnica. Mesmo dentro do canto erudito, existem cantores que não fizeram drives, pelo menos na expressão Uhum. musical, né? Na fala pode ser que sim. Cantores que machucaram a voz ou desenvolveram algum problema de voz no uso dela, né? É a velha história. Se tu usa, tu tem chance de machucar, né? Ah, mas sim, existem caminhos para se desenvolver os drives vocais de forma segura e saudável, tá? Certíssimo. Vamos que vamos. Ah, teve uma pessoa que falou aqui rapidão do Bruno, né? O Bruno é um bom Diga. exemplo de um cara que usa muito drive no sertanejo. A gente tem muito drive no sertanejo, bastante Sim. mesmo. Eu posso fazer um dia até uma outra live, um outro vídeo, sei lá, para poder falar só dos cantores sertanejos que usam drive, porque é muita gente, não é um drive só, então tá assim, a rodo, e eu vou te falar, os drives estão dominando o mercado. Não, então. Não, e no canto internacional, pensando assim, americano e inglês, né? É muito comum. Música country tem drives, jazz tem drives, blues. Drive Demais. é como tu falou, é difícil achar um lugar onde não tenha, tá? E pensando assim, no que tá na moda agora, no canto polifônico, né? O canto dos mongols e tal. ah, o canto deles é milenar. É muito mais antigo do que o que a gente conhece como sendo canto erudito. Uhum. E um dos ajustes deles é bastante agressivo sonoramente, né? Que é uma forma de drives, tá? Que Uhum. eles costumam chamar de cargirá, Sim, joia? sim, sim. Eu falo isso para todos, né? Boa noite, galera. Tem um mínimo de idade para começar a ensinar drive, tipo nosso trabalho de drive com um aluno de 14, 15 anos? Ou é novo demais e pode ser prejudicial à laringe? Se encontra bastante. Tem uma menina chamada Emily Sunshine, tá? Ela é uma menina do interior dos Estados Unidos. E tem um vídeo que ela ficou famosa. Ela tinha 6 anos, eu acho. Ela estava tocando o ukulele e cantando com a família um blues, aquele blues bem raiz, assim, né? De fazenda, assim. E aí ali é drive comendo solto, no final, assim, mais da música, né? Que ela se empolga, daí ela começa a cantar. E ela faz isso até hoje. Hoje ela já tem uns 20 e poucos anos, né? Na época que o vídeo explodiu, ela era mais novinha. Então, se tem uma idade específica, eu diria que não, mas é claro que aí os desafios pedagógicos de como que tu vai ensinar uma criança, e como que tu vai ensinar um adolescente ou um adulto, aí sim são diferentes, tá? Na adolescência tem a questão da puberdade, né? Dependendo ali as instabilidades, ah, as estratégias podem variar bastante, assim, né? Dependendo do período que a pessoa está na puberdade também.
tá? Sim, sim, sim. Vamos falar de mais um ponto e depois a gente responde mais perguntas. A gente vai Pode ser. fazendo assim. Vamos lá então, porque tem muitos pontos, não sei se vai dar tempo de falar todos, mas a gente vai Exato. falando aqueles que a gente Aliás, achar que são mais importantes. vou aproveitar. Galera, o Instagram, ele corta a live quando dá 1 hora, tá? Se isso acontecer, não, a gente não vai, acabou, 1 hora, deu, tchau. Não, a gente reabre a live e continua, daí a gente tem mais 1 hora. É a limitação da plataforma, a gente tem que trabalhar conforme ela nos permite, tá? Isso, aí vamos Forró, ficar ligado. galera do forró se manifestando, que tem bastante Sim, sim, drives no tem. forró. Vamos ficar ligado porque quando for mais ou menos 8h50 e alguma coisa, 57, 8, a gente já cai a live e já abre outra para poder continuar. Beleza, Beleza. vamos que vamos então. O primeiro erro então que a gente falou é de achar que não pode errar ou que não vai ter erro. Sim. Então, não se cobre demais e não fica com medinho de treinar também, medinho de errar. Esse medinho não pode acontecer em quem faz drive, entendeu? Ah, quero fazer um drive supraglótico. Ah, faz aí então. Nossa, cara, não, isso aí vai machucar. Mas, não, cara, isso dói demais e tal. Tenta, tenta. Opa, pegou aqui, pegou ali. Vamos fazer de novo? Então, assim, não pode ter esse medo, tá? Esse medo tem que prudência, cuidado sempre. Mas ficar com medo demais não ajuda. Ponto Uhum. 2, não fazer distinção entre as famílias de drives. E aí cai nesse erro que a gente estava falando, que a gente às vezes acha que é um tipo só. E daí quando vai treinar, se não faz essa distinção ou não sabe fazer essa distinção quando vê alguém fazendo, aí a gente se estrepa. Uhum. Porque às vezes eu quero fazer um drive que tal cantor faz e sei lá, ele não é. Ele não é assim. Ele era mais assim. Poxa, mas o meu sou. E aí, como é que eu faço? Mas eu tô fazendo um drive, ué. E por que não tá saindo igual? Porque a gente tem muitos tipos, muitos ajustes, muitas combinações entre fonte, filtro, entre coisas glóticas, supraglóticas, ok? Prega vestibular, epiglote, ah, cartilagens corniculadas, certo? E na própria glote tem ajustes compostos, como phaser, com crepitância, com sibilância. A gente tem inúmeras possibilidades. Então, uma coisa importante é você conseguir distinguir cada tipo de drive para que você seja mais assertivo no drive que você quer fazer, certo? Então, isso é uma coisa muito importante e eu já vou ligar na terceira coisa, que é o seguinte. Uma coisa que a gente, por não saber os diferentes tipos, a gente muitas vezes treina em regiões erradas. E isso, velho, a gente vê demais. Muita Uhum. gente que está começando, que não tem um acompanhamento, ou mesmo quando tem um acompanhamento, às vezes, eu vejo no grupo, às vezes tem a região certa, mas a pessoa vai fazer, ela faz em outra região. Aí, tipo assim, eu vou dar um exemplo. Eu tô tocando um Dó 3 aqui. Ah, vamos lá, Dó 3 do teclado 5 oitavos. Aí o Rubens tem a tabela ali bonitinha dele, com as frequências. Mas é o É Dó 3 importante, aqui. é importante, né? Beleza, esse Dó aqui. Oi. Aí beleza. A pessoa, tá certo o meu phaser? Oi, oi. Não é a região de phaser. Aí ela vai Uhum. ficar lutando, querendo o ajuste de phaser, mas querendo aplicar em uma região que não é de phaser. Então, phaser é um tipo de drive, tá, gente? É um tipo, um nomezinho que tem para um tipo de drive. Aí ela faz em uma região tonal que não é adequada para o ajuste, não é fisiologicamente saudável, inclusive para o ajuste, e inviável, e ela não vai ter resultado satisfatório. Aí a gente fala, poxa, não, treina mais acima, porque a região do phaser é mais aqui, ó. Aí a pessoa vai treinar, tá, cara, poxa, eu consegui acessar mais o mecanismo e tal. Então, assim, uma coisa muito comum de dar erro é treinar o drive fora da região. Ou então vai treinar um drive mais pesadão, tipo um oi, yeah, oh, oh, no, no. Aí ela treina lá no agudo, que não é a região desse drive em específico, saca? Não Uhum. conhece a configuração. Aí ela não vai conseguir. Então, uma coisa muito importante é você treinar na região adequada. Ah, como que eu sei? Aí você tem que procurar uma orientação de um professor capacitado
e que saiba o que está fazendo dentro dos drives, né? E aí eu vou puxar a sardinha aqui, né, para os cursos do professor Ariel, que é uma autoridade nesse assunto no Brasil e no mundo. Então é isso aí. Massa. Tem uma fala, cara, tua ali, que é distinção das famílias dos drives, né? Como a gente falou lá no começo, existem muitos tipos de drives. Ah, e uma questão que para mim, na voz humana, isso estava pensando esses dias, é um pouco estranho, né? Se a gente comparar a voz com outros instrumentos, a gente tem, por exemplo, eu tenho aqui o piano comigo, eu toco uma nota do piano. Qual é o nome do som? Não, é som de piano, né? Fugindo da nota, é um Fá, é um Si, saindo dessa parte, né? Qual é o nome do som? Ah, som de piano, não tem nome. Tu tá tocando o piano e tá saindo um som. Na voz, parece que a gente tem o efeito contrário. A gente dá o nome para o som, né, que é voz, mas a gente não dá o nome para aquele instrumento que a gente tem que tocar para produzir som, o que a gente nomeia de voz, né? E aí eu acho que toda e qualquer pedagogia vocal atual deveria ou deve, ou pelo menos tem uma tendência, né, a ir a encontro dessa coisa dos ajustes. Porque os esquemas vocais, né, tanto os de fonte quanto os de filtro, acabam sendo formas de tu tocar a própria voz, né, e resultar em sons diferentes. Daí é o que a gente monta as estéticas, certo? E claro, né, quando a gente tem um prejuízo no nosso instrumento, né, quebrou uma tecla do piano, desafinou, arrebentou a corda do violão, a gente tem um prejuízo no nosso instrumento e, por consequência, na sonoridade dele, né? Mas isso já vai para a vibe mais filosófica. Eu gosto, né? Enfim, mas é algo a se pensar, né? A gente sempre pensa em voz como o som. Então, o som, a voz, ela é sempre resultado de algo que já foi feito, né, de algo que já foi estruturado aqui, no caso, os ajustes, os esquemas, e aí os drives, como sendo esquemas vocais específicos, ajustes musculares, entrariam nessa questão, né? Sonoridade. O que eu estou fazendo, né, para resultar nesse som? Eu acho que é esse tipo de entendimento que é necessário nas pedagogias vocais. Temos uma pergunta, Johnny. Devem ter mais para baixo, tá? Eu parei na dele porque era a próxima. Sou novo no estudo de fisiologia vocal, mas percebo que tenho alguns tremores / instabilidades na minha voz, na minha região grave entre Sol 2 e Ré 3. Eu vou tocar aqui Sol 2 e Ré 3 do teclado 5 oitavas. Então, Sol 2. Opa. Esse meu cabo aqui tá meio ruim. Sol 2 e Ré 3. Não, isso aqui é Sol 1. Sol 2, Ré 3. Aí tem que ver, porque ele falou grave, tem que ver se ele de fato está falando dessa região, porque eu acho que pode Exato. ser a região lá Aqui de já pega baixo. uma região mais média, né? Tem que ver se encaixa. Ele especificou teclado 5 oitavas. Ah, Eu show. acredito que possa ser. E aí a gente já poderia pensar em uma estabilidade de CT, né? Porque já começa a entrar a região de sinergia. É um pré-requisito estabilizar esses tremores? Johnny, eu diria que para estudar drives tem que se ter primeiro um estudo de base. Ou seja, a gente vai chegar nisso, eu acho que é um bom ponto a tua pergunta para a gente ir para essa questão. Para estudar drive, eu preciso só estudar drive ou eu tenho que estudar voz limpa também, né? O Rubens, ele disse ali, ó, errei, oitava abaixo. Então é na região grave mesmo. Região Então é mais de para PA baixo. isolado e tal. Então é Sol 1 do teclado 5 oitavas. É aqui. Isso. Meu teclado está bem alto. Joia. É que eu desligo ele porque eu me apoio, daí toca todas as teclas ao mesmo tempo. Tá? Joia. Para estudar drive, daí ele segue, beleza. Minha filha vê os vídeos do Helder. Joia. A Ingrid falando. Ah, velho, elas são pequenininhas, cara, é mó barato, você tem que ver. É massa, né? Elas ficam me Ela, imitando. aliás, falando em criança pequena, lembrando da pergunta que fizeram antes, em 1968, o Igor Chitsi, que é um pesquisador super renomado na área da voz, fez um estudo sobre drives, tá? Que ele nomeia vozes distorcidas,
E aí ele compara esses efeitos, inclusive com o choro de crianças. Ou seja, recém-nascidos. Tá ali chorando, ó, é um drive isso. E aí fica, né? Vamos entender o que está acontecendo no ajuste, para a gente conseguir reproduzir. Exatamente. Joia? Eu vou ir passando aqui. Se tu quiser Isso, já ir eu já colocando vou o próximo emendar. tópico, Isso, já joia. vou emendar, você vai separando aí. Aí, só para poder finalizar essa questão da região tonal, então, para você não achar que a gente não falou nada de algumas regiões, eu vou dar algumas dicas, então, muito rapidamente, do drive phaser, então, que é um drive bem, que o pessoal gosta bastante. Você não pode treinar phaser em regiões graves e médias. Você tem que buscar do Mi3 ao Si3, pelo menos do Mi3 do teclado de 5 oitavos. Então, aqui. Se você começar assim, beleza. Depois você vai firmando mais. Dá pra fazer balsinho. Uau, 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 uau. Tem vários tipos de phaser, ok? Então, isso é uma coisa muito importante, mas você tem que treinar nessa região do Mi3 ao Si3, ok? E daí, se é para treinar snarl, alguém está perguntando, já vou falar rápido, snarl é melhor treinar na região mais média, do Dó aqui, certo? Para você fazer mais... Oh, ei, oh, e é uma região mais própria do snarl. Beleza? Então, para você treinar mais nessa região mais média. Aí depois, obviamente, você vai pegando a manha, você vai misturando com outras coisas e vai conseguindo subir o ajuste, enfim. Mas para poder treinar phaser, que é um drive bastante sibilante e que pode ser perigoso, pode ser muito perigoso o phaser se você não treinar na região certa e observando alguns padrões que a gente vai falar daqui a pouco aqui. Mas se for treinar phaser, tem que treinar em notas mais agudas, ok? E aí pra cima também vale, pode subir. Mas nunca tentar descer demais, certo? É isso aí. Quer falar alguma coisa, mano? Qual dó? Me perguntaram ali qual dó. O dó seria o dó central, tá? Pensando num teclado 5 oitavas, seria o terceiro dó, da esquerda para a direita. Não. Isso. Dó 2 seria aqui. Aí já não, já é uma região mais para cara girar, tá? Isso. É uma oitava acima desse dó 2. No piano seria o dó 4. No teclado seria o dó 3, tá? Ou dó da oitava central. É Show? isso aí. Ah, joia. Eu acho que isso entra em relação já, tá? Nos estudos do Drives que tu falou, de treinar tanto em não só a região incorreta para aquele ajuste, né? Pensando agora nos ajustes musculares, e é por isso que é importante as regiões, tá? Por isso que é importante valorizar aonde que eu estou treinando, aonde que eu estou colocando os drives no meu treino. Mas uma segunda questão é com qual intensidade, com qual volume que eu estou colocando esses drives no meu treino. Será que aquele drive é para aquele volume? Por exemplo, eu posso gritar fazendo um fry, sendo que o fry é um ajustezinho assim? Dá para berrar assim? Supostamente não, né? Se a gente começar a botar sons, tonalidades, já começa a virar outros ajustes e tudo mais. Então, sim, cada drive vai ter também um ajuste, além da região, né? Vai ter um ajuste de sonoridade. Na música tem aquela coisa do piano, pianíssimo, forte, fortíssimo, né? Que passa ali pelas intensidades de cada nota, né? E aí, enfim, o que que tu tem usado, Welder? Como que a gente pode evitar, por exemplo, da gente errar no cálculo de volume, no cálculo de pressão, assim, né? Pensando em intensidade de voz. Como não errar isso nos estudos de drives? Sim, sim. Ótimo você ter falado disso. E aí a gente tem alguns indicadores que vão nos falar o seguinte: como é que eu estou usando as pressões internas? Então, um grande indicador é a pressão psicoacústica, né? É o volume. E daí você pode controlar, obviamente, com um fone de controle. Eles estão bem na moda aí, né? E todo mundo usa.
Exatamente, Todo tá mundo que estuda vendo? drive tem o seu. Exatamente. Então, assim, a gente não é um bando de louco que sai berrando aí, não. A gente faz as coisas controladas, ok? Então, ou se você não tem o fone de controle ainda, tem coisas que você pode fazer também. Por exemplo, treinar com um microfone é muito bom. Ou então, se você não tem microfone, você pode colocar as mãos em concha. E aí fazer assim, você já vai ter um retorno da sua voz. Começou a incomodar, não quer dizer que, poxa, começou a incomodar, está completamente errado e acabou. Mas é um indicador. Por quê? A gente não. é, Como o Rubens falou, tem drives e drives e tem volumes e volumes. Tem alguns que você pode fazer com volume um pouco maior e outros com volume nem tão alto assim, ok? Mas, via de regra, se a gente quer se controlar, é legal a gente fazer esse controle e tentar fazer o mais tranquilo possível. Por quê? Tem muita gente que fala assim, Rubens, ah, não, eu só consigo fazer se eu meter o louco, se eu fazer altaço aí que o drive sai. Se eu não fizer assim, não acontece. E aí que está o problema. Então, Uhum. esse é um grande equívoco. Fazer na força, no volume, fazer por hiperconstrição. Isso é um erro muito comum ao estudar drives. Aí Fazer vai por o que a Ellen tinha comentado antes, né? Posso gerar um prejuízo? Nesse é um caminho que se pode gerar, né? Escolher fazendo berro, como se diz, né? Exatamente. Então, assim, a pressão psicoacústica, ela é um grande termômetro das outras pressões, da pressão subglótica, do tanto de ar que você manda, que é muito importante no controle dessa pressão, em drives principalmente, certo? A gente está muito acostumado em outros estilos de canto, manda muita pressão, ok? E aí, cara, quando vai fazer drive, mano, tem que dar uma controlada nisso. E aí Uhum. a pressão na laringe também é muito importante você controlar. E a pressão supraglótica, que é o que você faz aqui em cima. Ou seja, a pressão psicoacústica é um indicador de como que estão essas outras pressões. Se está muito alto, está agredindo os ouvidos, é provável que alguma dessas pressões, ou algumas delas, estejam em um nível inadequado, certo? E aí você tem que, poxa, será que é a pressão subglótica? Eu vou experimentar mandar menos ar. Será que eu estou trancando demais aqui e não estou conseguindo fazer? Será que eu estou apertando demais aqui? Não está saindo também, ou então está saindo muito. Ah! Eu não queria que soasse, então. Ah! Assim, sabe? Uhum. Então, e uma coisa, já vou falar disso porque de repente a gente não vai ter tempo de voltar nisso. Cara, às vezes as pessoas, né? Ah, não, mas eu faço altão e fica bonito e todo mundo gosta. Até você chegar no estúdio e precisar gravar, meu amigo, minha amiga. É. Ali Porque onde aí, são revelados os segredos, né? porque aí o cara que tá gravando vai falar assim: canta na metade do volume que você cantou. Aí você vai falar: Não meu consigo. Deus, não consigo. Aí ele É. vai falar assim: meu brother, ou minha sister, não tem como te gravar porque você até canta muito legal, mas não tem como você estar clipando o microfone. Ah, mas tá com compressor aí que vai dar tudo certo. Não, 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 não. Se clipar o microfone, se saturar o sinal, não tem compressor que dê jeito. Uhum. Então, assim, é Clipar, para muito quem não importante. sabe, é atingir e ultrapassar o volume máximo, tá? Quando aquelas luzinhas laranja e tal, vermelha. O pessoal da Exato. audiologia, que mexe com o audiômetro, tá ligado no que é isso. Exatamente isso. Então, assim, quando você vai no estúdio, que você precisa de um ambiente mais controlado e dos seus ajustes mais controlados, aí que você vê. Ou então você vai cantar no microfone, que vai sair numa PA, que vai sair umas caixas bem potentes. Aí você, cara, tá rachando tudo. O que que tá acontecendo? O microfone, a cápsula dele não tá nem aguentando. Pois é. Ah, galera, para quem tá assistindo e quer entender o que é essa coisa da pressão psicoacústica, vamos fazer esse experimento que o Helder falou. Faz a mão em formato de concha, tá? E encaixa aqui na hélice da orelha, joia? Não vale abrir os dedos, isso não vale fazer. Encaixa as duas mãos na hélice da orelha e não encosta a mão na bochecha, mas traz a mão próximo da bochecha e fala. Ei, joia? Vocês vão notar que a voz de vocês fica mais alta. Na fonoaudiologia tem se usado o tal do sussurrofone, que é um cano, né?
Ele é um cano de PVC com dois joelhos que a gente coloca para a criança como um telefone. Aí a criança começa a fazer a leitura em voz alta e ela se escuta lendo. É uma forma de associar as letras com os sons, né? Fonemas e grafemas. Para quem não tem o fone, eu fiz isso, tá? Eu não tinha esse retorno acústico que a gente mostrou. Eu comprei um balde transparente para não dar claustrofobia e tudo mais. E eu enfiei ele na cabeça, literalmente, né? Daí, claro, começou a suar ali, começou a ficar um bafão. Eu fiz um monte de buraco em cima do balde para vazar esse ar quente, né? E funcionou, que é uma beleza. Eu fui fazer uma sessão de vocal coach faz pouco tempo. E aí, quando eu cheguei lá, eu já tinha conversado com o cliente pelo WhatsApp. Eu cheguei na casa dele, ele tinha uma garrafa de 1,5 litro. E aí ele recortou assim, ó. Ele fez um recorte na garrafa. Ele arrancou essa pontinha e ele encaixava a garrafa na orelha. Falei, caraca, velho, genial, genial. Ele me perguntou, ué, mas tu acha que isso serve? Eu falei, claro que serve. Se tu tá se ouvindo mais, o volume tá baixando, tu tá fazendo controle de pressão psicoacústica, E outra tá? coisa, Rubens, O algumas milionário, coisas... né? Milionário que cantava assim, né? Ah, é. Bota fé. Cantava assim, com as mãos cheias de anel, assim. Aquilo era uma forma dele ouvir a própria voz. Uma coisa interessante, velho, que dá para poder fazer também, coisa super simples. Pega um copo de plástico e põe na frente da boca. Você já vai ver o tanto, cara, o tanto que você vai se escutar mais. Então, assim, Exato. não tem desculpa para falar assim, eu não tenho dinheiro para poder comprar um Mindvox, ou Audio Voice, ou Earphone, enfim. Vá fazendo com o que você tem, se controle com o que você tem. Mas se controle porque é saúde vocal, é plasticidade vocal e você É vai ganho precisar disso. técnico. Exato, é É evolução ganho técnica. técnico. E aqui a Yara perguntou se uma boa forma de saber se está exagerando é se gravar. Sim, tanto com condensador, né, que é um microfone mais sensível, aí você põe um pop filter, né, para poder não dar muita porrada nele, ou Uhum. diminuir os Tirar os... exatamente. Ou então, às vezes, até no celular mesmo, porque muitas vezes ele vai rachar. Aham. Vai Então, criar às vezes, ruído, né? Na gravação. então, assim, é uma boa forma, sim, principalmente com microfones mais sensíveis. Porque se você pegar um SM57, que é um microfone de guitarra, e colocar ele aqui e começar a berrar, ele vai aguentar. Vai do equipamento também, exato. Ó, Exatamente. perguntaram aqui se essas zonas de aplicação são as mesmas para as mulheres. Sim, tá? É claro que existe aí uma questão anatômica para os graves, tá? Então aí a gente tem divisões, grupos, né? Divisões em relação anatômica com grupos de pessoas que, fulano do grupo tal chega até nota tal. Então isso quer indicar pra gente que a anatomia dela segue por um caminho, músculos pequenos. Fulana chega mais grave. Então já pode ter músculos maiores, mais massa, e aí facilita para os graves. Para os homens também, tá? Mas em relação a essa questão dos grupos, vai rolar uma oitava abaixo praticamente. Não chega a dar uma oitava, mas é quase isso, tá? E aí pode ir até o Si0 lá do piano, né? Sim. E Que é aí, só para oscilação. poder. Teve uma pergunta hoje até no grupo do Memórias de Acesso. Uma pessoa perguntou se o Car Girá, que é aquele drive mais, né, pesadão lá no grave, se ele se aplica a mulheres também. Se a mulher tiver o acesso à região, sim, a mulher pode fazer. Mas é um Uhum. drive que de fato exige mais firmamento. Então você vai precisar de ter uma calibragem maior nos seus músculos de firmamento e no seu TA externo, que é a região do Cardirac, que é ali do Sol sustenido Uhum. 1 ao Ré sustenido 2. Mas beleza, vamos que vamos. O Drive Phaser eu poderia fazer de um Quick Voice para gerar uma memória de acesso? Perguntaram aqui. Drive Sim, Phaser que a gente sim, estava falando antes, né? exato. É uma possibilidade, ok? Não quer dizer que se você fizer o Quick, você automaticamente vai fazer o Phaser. Mas eu, inclusive, eu gosto de usar o Quick para poder ir chegando. E aí, quando vem na região do Phaser, eu vou deixando vazar mais. Ok, é uma possibilidade. E eu gosto de Uhum. usar. Mas não é a única possibilidade. Aí que está o negócio. Às vezes a gente tende tá, então eu tenho que fazer o quick
aí depois eu aprendo o phaser. Não, mas é uma possibilidade sim para que você pegue a creptância, ok, que o phaser vai exigir, e pegue a memória de creptância e vá adicionando a sibilância, que é esse vazamento que o phaser também exige, e aí vai equilibrando as duas coisas, treinando, aplicando, enfim. Nunca é uma coisa reta, né? Eu vejo que o pessoal, isso não só na área da voz, mas em tudo, assim, né? Meio que para a vida, para os estudos. As pessoas tentam discernir uma linha reta e aqui é, aqui não é. Aqui é, aqui não é. E aí, eu vou ficar só com o que é, porque isso é o conhecimento. Não, o conhecimento é justamente tu poder passear entre isso, não discernir as coisas, mas saber, eu posso fazer isso aqui. Isso aqui eu não posso fazer aqui, onde eu faço isso, mas eu posso usar em outros lugares, né? Então, essa plasticidade de possibilidades é o que faz a gente ter um ganho estético, né? Um crescimento estético em questões, em termos de técnica vocal, né? Temos mais possibilidades sonoras, por assim dizer. Sim, aproveitando essa questão, já emendando um outro ponto aqui para poder falar dele, uma pessoa perguntou se o Fry uma porta de acesso. Eu até esqueci o que ela perguntou direitinho. Eu acho que foi Rapaz. essa que eu li. Uma porta de acesso ao... Não, ela perguntou do Fry. Quer ver? Deixa eu subir aqui que eu vou achar essa pergunta rapidinho. Ah, Galera, ah, lembrando que quando chega em 1 hora de live, a live ela corta automaticamente, tá? Então sim, nós começamos por volta das 8 horas, tá? Aí tem algumas variações de minutos para antes. Então, quando estivermos chegando perto das 9, a live vai se cortar. A gente não vai parar a live, a gente reabre, tá? A isso. gente e continua o assunto por mais 1 hora, enfim, o tempo que for Uhum. necessário. Eu Joia? vou terminar respondendo essa aqui, Rubens, e aí a gente já pode pensar em finalizar essa e começar outra para poder não cortar Eu no não meio. tenho aqui comigo um relógio. Eu não São consigo ver oito no e celular. cinquenta, são 8h53. Então vai cortar logo logo. Então Beleza? eu vou Eu, responder. Ela mandou a pergunta de novo aqui. tá. Pessoal, quem fez pergunta e não foi respondido ainda, refaz a pergunta, porque quando cortar a live, a gente perde as perguntas que foram feitas aqui. Beleza? Eu acho até, Helder, que a gente corta já, antes, para tu Boa, poder se alongar na tua resposta também, tá? certo, ótimo. E já emenda E em aí a outras, né? gente, isso, a gente continua. Então, pessoal, a gente Fechou. vai cortar e já vai reiniciar de novo, beleza? Vamos que Quem vamos. não Não teve, sai, não. isso, exatamente, vai que tem bastante assunto ainda. Olha aí, estamos de volta. Já que você fez um beatbox aí, eu vou fazer um aqui, tá? Apareceu o beatbox que você estava fazendo? Apareceu! Tava treinando, né? Depois da live lá, que foi tudo explicado, né? É demais, né? Mas É. bastante coisa explicado, né? Sim, Legal. eu tô treinando bastante, velho, esses bass e esses acessos mais graves, né? Esses tô treinando bastante essas coisas e dá uma fortalecida legal também, é bem bacana. Mas, E eu comecei a pô, me pegar uma lembra de coisa te que mandar o um vídeo depois. Me lembra de te mandar um vídeo depois. Tu fez aí bem parecido, eu acho que tu já consegue acessar. Eu não peguei esse domínio ainda. Ah, o cara ele canta basicamente no Fá zero. E aí, ah, né, só. acredito que seja uma questão de subharmônicos, de que ele tá Aham. cantando uma oitava acima, Sim. mas a impressão sonora é de que tá uma oitava abaixo. Uhum. Nosso, né? Isso, pegado assim. Uma coisa mais assim, né? Mais Isso, eu vou te sopro mandar mesmo. depois ali pra tu ouvir. Cara, é demais. É Show, demais. show, show. Beleza? Beleza. Vamos que vamos. Galera voltando. Show, isso aí. Pessoal, lembrando, se alguma pergunta que você fez não foi respondida ainda, lembre-se que a gente encerrou e reiniciou a live. Então, refaça a sua pergunta se ela não for respondida para que a gente possa ver aqui. Beleza? Isso aí. Tu estava para responder uma pergunta, Helder? Eu tava para responder, tomara que ela esteja aí, né? Mas se não tiver, a gente fica gravado aí, talvez ela seja Claro. respondida depois. Então, vamos lá. Ela perguntou qual que é a relação do Fry com o Drive, ok? E isso é uma pergunta muito legal, até tá aqui, inclusive é um dos pontos, que Uhum. é, muitas vezes, as pessoas acham que o único ponto de partida para se fazer drives é começar pelo
Ah, pelo Fry. E aí, por muito tempo, né, perpetuou-se essa ideia, muitos professores até sustentaram essa ideia de que você precisava passar pelo Fry para poder aprender drives. E isso não é verdade. O que não quer dizer que o Fry não tenha nenhuma relação com drives e que, inclusive, não quer dizer que ele não ajude você a acessar algumas coisas. Porque esse lugarzinho que dá essa criptância do Fry, você pode usar para poder fazer o quick e depois começar a brincar com isso. E aí vai pegando a manha. Opa, que legal! Beleza, é um bom ponto de partida? Sim, não vamos negar, mas não é o único ponto de partida. Tem relação sim, mas é porque às vezes, cara, acontece o seguinte, a pessoa fala assim, vou te ensinar o drive aqui. Aí você faz o fry, ah. Aí depois você fala assim, ó, ah. Aí depois você fala assim, ah. Saca, velho? Tipo assim, não tem uma conexão. Então, assim, beleza, se for uma conexão construída e tal, aí ok, mas é que às vezes tem um ajuste tão distante do fry que a pessoa se perdeu no caminho. Então, é Uhum. uma possibilidade, mas não é a única possibilidade de se aprender e de se começar a aprender drives. Quem fez a pergunta, pelo que eu entendi aqui, foi a fonoaudióloga Dani Rosa. Aí ela É, foi falou, ela tô mesma. aqui, tô aqui. Para dizer que ela Isso, estava ouvindo a resposta. ótimo. Dani, eu acrescentaria, tá, dando minha visão como fonoaudiólogo, que na fono, em alguns momentos, a gente tem uma visão de que os drives só podem ser feitos em estruturas supraglóticas, ou seja, a gente não pode tocar na prega vocal. No Tratado das Especialidades de 2014, tem um capítulo lá chamado Avaliação Fonoaudióloga de Cantores, onde se reconhece os drives vocais supraglóticos, tá? Como ajustes possíveis e saudáveis também. E aí eles falam de alguma coisa dentro do heavy metal e tudo mais. Ah, Na fono, por agora, está vindo algo, me parece, em relação ao uso do Fry como estratégia para desenvolver Creek Voice e tudo mais. Mas é importante saber que existem sim drives feitos nas pregas vocais, drives glóticos, com sonoridades bastante agressivas, se não mais agressivas do que alguns drives supraglóticos, tá? Feitos também de forma saudáveis, e cantores que têm uma longevidade vocal imensa e utilizando esse tipo de drive. Joia? É, O porque canto se mongol é você um exemplo, né? sim, sim. E o Snarl Voice, né, que é um drive muito pesadão, que é um drive glótico, né, e o phaser também é. Se você faz da maneira certa, você consegue fazer por muito tempo, entendeu? Se você faz controlado, oh, rumble the league goes on down, I gotta leave her. Você consegue, olha, se controlar bastante e você consegue cantar bastante tempo. Óbvio que vai exigir que você tenha os músculos mais calibrados, mais fortinhos. Como qualquer outra técnica mais robusta, que precise de mais firmamento, certo? Tá? Como Mais domínio técnico prévio, né? exatamente, mas você consegue manter aquele ajuste, mesmo sendo glótico e tá tudo certo. Massa. Deixa eu ver aqui mais algum ponto. Galera, lembrando, para quem entrou depois que eu falei, se alguma pergunta que você fez não for respondida, é só reenviar, que conforme a gente corta a live, as perguntas também somem, elas ficam na outra live, ok? Então, quem tiver perguntas e quiser reenviar, fique à vontade. Vamos falar, Helder, eu acho que faltou algo nesse caminho, de situações onde a gente erra no estudo dos drives, e isso aparece na voz pós-treino. Ou seja, treinei e apareceu alguma coisa depois na voz. Tá? Minha voz ficou cansada, ficou abafada, né? Perdeu aquele brilhinho que ela tinha. Parece que eu estou tendo que falar mais alto. Enfim, vamos começar a falar um pouco disso também. Eu acho que é valioso para essa live. Claro, com certeza, isso é muito interessante e é um dos indicativos, sim, se você está errando ou não. É prestem Uhum. atenção, uma das formas de você saber se está conduzindo seus treinos e a sua prática de drive de forma adequada, ok? Então, beleza.
Eu só consigo. Aí, né, a pessoa, o personagem lá, a pessoa fala: olha, eu faço, eu consigo fazer, mas dói muito quando eu faço, e assim, eu não consigo fazer de outra forma. Tá errado. Tá errado. Doeu demais e continua doendo, arruma outra forma. Ok? É um bom indicador. É um indicador simples, mas é um indicador muito. O seu corpo vai dar sinal. O seu corpo dá sinal quando está uma coisa muito errada. E aí a dor é uma dessas coisas. Não quer dizer que nenhum drive vai incomodar alguma coisinha, um desconfortozinho. Pode dar um desconforto sim, mas se você está tendo muita dor e essa dor não passa, ela é recorrente, tem alguma coisa errada. Ah, eu cantei, eu fiquei muito rouco, eu fico muito rouco, sempre que eu faço drive eu fico muito rouco. Tem uma coisa muito errada também. Ou Uhum. então, igual você falou, tem umas coisas muito interessantes, Rubens, aí são coisas até mais técnicas, mas que são simples de observar. Cara, canta com drive um tempão e depois tenta fazer um fry. Ah, ah, ah. Se o seu fry não estiver saindo trancadinho e ele estiver saindo é um bom indicador que você fez alguma coisa errada e que você deve ter cansado a mucosa da prega vocal e ela ficou meio irritadinha e ela não consegue fazer o fry, Aí é certo? importante a gente considerar que a voz, né, ou, pensando na fala de antes, o instrumento que produz a voz é parte do nosso corpo, né? E assim como parte do nosso corpo, é sujeito a doenças, a ficar doente, a criar lesões e tudo mais, né? Acho que aí um bom indicativo, né, uma visão fonoaudiológica que pode ajudar vocês, quem assiste, quem faz treinos de drives ou quer começar a fazer, alguns sinais, entre aspas, clínicos, de que aquilo está sendo prejudicial já durante o treino, tá? Então, um sinal bem comum é arranhar, né? Aquela que vai fazer o coçou, né? A famosa coceira, arranhou, né? Tem gente que faz até sair lágrima, né? Esse caminho é um caminho perigoso. Outra coisa, ardência, certo? Ardência. Quando a gente tem também uma voz abafada pós-treino, né? Aquela voz que parece que perdeu o brilho, tá? Esse brilho vai estar associado à saúde dos tecidos. Então pensa, nisso que o Helder falou, tu vai testar o teu fry, ele está um pouco vazado, pode ser que alguns tecidos incharam. E aí por isso, né, com maior presença de líquido dentro dos tecidos por causa do inchaço, essas estruturas não estejam mais molinhas o suficientes para fazer a crepitância. Né? E aí o que sai é uma coisa meio endurecida e vazada. Algo nesse sentido. Até porque a gente tem ali vários tecidos que são sensíveis, tá? E por isso que é importante ter essa boa orientação, esse bom direcionamento durante os treinos. Então, coçou, ardeu, né? Saiu lágrima já é um estágio mais avançado ainda. Ardeu, ah, ficou queimação, certo? É isso, dá vontade de tossir, são sinais clínicos de que o caminho é outro. Tá? E aí, claro, tem que rever todo aquele arsenal técnico, né? Estou controlando bem o volume, a pressão psicoacústica? Estou treinando na região adequada para esse ajuste, certo? Ou eu tenho treinamento prévio para poder estudar drives, porque drives não é uma coisa que já se estuda na primeira aula de canto que tu faz na vida. O professor, ele vai te guiar, vai condicionar a tua musculatura para que tu consiga aguentar os erros, né? Digamos, aguentar as porradas que vão acontecer. Os erros, eles fazem parte do processo de aprendizagem. Então, tu vai errar, com a correção do erro, tu cria uma nova memória e aí tu começa a trabalhar em cima delas e é esse processo. Erra, corrige, erra, corrige, erra, corrige, erra, corrige, até que os erros sejam cada vez menores e a técnica cada vez mais bem consolidada, tá? É parte do processo, galera. A Yara perguntou, a Yara, nossa parceira também aí com o professor Ariel Coelho, joia, um abraço, Yara. Algumas vezes, pergunta dela, algumas vezes fica trêmula quando termina de treinar. Já viram isso?
Já vi, tá? Se quiser comentar, já vi, depois eu acrescento também. Sim, sim. Às vezes até acontece, né, quando a gente se empolga muito nos treinos, né? Eu não vou mentir aqui e falar que eu nunca me empolgo em meus treinos, Aham. porque a gente se empolga, né? Muitas vezes a Faz gente parte, vai, né? aí Consegui! Ah, já estraguei. ou então consegui, fiquei 2 horas e meia treinando. É, Então, assim, aí às vezes depois, sim, pode ser comum de estar tão cansado e fadigado que não consegue ter uma estabilidade mais para poder entonar as notas ali, né? Até uma hum, coisa bem legal também que eu queria falar nessa questão de sinais, que é uma questão que eu uso sempre, depois de fazer drives, é fazer uma voz bem suave e ver se eu tô conseguindo. Saca? Ou não, uhum. cara, tá Ou saindo tudo seja, crepitante. é conferir se o drive não prejudicou a tua técnica de base. É Boa, basicamente boa. isso. Por isso que é importante se ter um treino de base também, né? Ah, Sim. tem uma coisa que a gente chama, é difícil ver isso ser utilizado às vezes até nas aulas de canto por questão de tempo que se tem para fazer a aula, as orientações e tudo mais. Mas a prática do desaquecimento vocal, né? O processo de tu sair dessa postura de cantor, né? E voltar ao teu padrão, entre aspas, de fala. Né? Porque a gente fala com pressão sonora diferente, com ajustes vocais diferentes, com relação pneumo, né, fônica, diferente do que a gente usa no canto, né? Então é importante, Yara, tu fazer esse experimento. Faz o desaquecimento vocal depois, caso tu não use, tá? Desaquecimento vocal tu pode fazer pensando em escala descendente, né? Do agudo para o grave. Não precisa pegar uma região extrema, né? Pegar lá dos mais agudos que tu e começar, não precisa. Pode ser de uma região mais mediana, tá? Uma região, pensa aí, é, voz de mulheres, né? Pode pegar do lá. Esse lá aqui que eu tenho, deixa eu ver que região que é essa. O lá seria da segunda oitava do teclado. Tá? Pode pegar, monta o acorde e começa. Respira. Joia? É o processo inverso do que seria o que a gente conhece como aquecimento vocal. Tá? Em vez de subir, a gente só faz descendo, só faz descendo. Novamente, para reposicionar não é a palavra, mas é para dar novamente um condicionamento vibratório para os tecidos, para reajustar as pressões, para o corpo voltar aos padrões de fala. Seria nesse caminho, tá? E Rubens, Daniel, diga. deixa eu só complementar esse ponto, que é uma coisa bem legal que eu tenho usado também, é você fazer aqueles espaguetes, Sim, sucção, para poder dar, igual você falou, porque às vezes você está treinando um drive que trabalha uma outra posição laríngea, que não é a que exato. você está mais acostumado a falar com ela. E quando você faz o espaguete, você dá uma neutralizada nisso, além de você dar uma massageada ali na mucosa, porque está entrando o ar, ou então fazer Uhum. ajustes. Ui, ui, Sim. ui, fazer ajustes em Inspiratórios, inhale. né? Isso, Para dentro, isso que a gente está fazendo é puxando o ar. Espaguete, fry in hole seria, né? Inhale. isso, exatamente. Muito importante e bem legal para você trazer a sua voz para uma estabilização de fala de novo, enfim. Uhum. E descansar, né? Dar um É, descanso aí depois. exato. Daniel pergunta: os drives de constrição são completamente prejudiciais ou tem alguma forma barra limite saudável de utilizar? Pode responder, você que é o fono. Então vamos lá. Daniel, eu diria que quando a gente trabalha com o pensamento de constrição, quando a gente fala em relação à voz, a gente já parte do pressuposto de que é uma força maior do que é necessário para fazer aquele ajuste. Então eu diria que sim. Além de ser uma questão que pode te trazer problemas técnicos, né, de execução e tal, a voz fica dura. Eu não consigo subir, cara, não passa de tal nota que pode te causar problemas técnicos em questão de uso da voz, também
pode te gerar prejuízos a nível de saúde vocal, tá? Prejudicar tecidos e tudo mais. A gente tem que sempre considerar que a laringe, ela é um esfíncter, ou seja, o papel principal dela é impedir que a comida, o ar ou qualquer corpo estranho passe e entre nos nossos pulmões, que daí poderia originar problemas como pneumonia e outros tipos de problemas respiratórios, tá? Então, para a laringe garantir isso, ela contrai ao máximo quando a gente engole. Por isso que ela sobe. Ok? A gente não consegue falar ou respirar ao mesmo tempo que a gente engole. Quando a laringe está lá em cima, ela tranca tudo. Se acontecer da comida passar, né, tentar entrar pela laringe, a gente vai ter o famoso ou engasgo ou a gente tosse, né? Para tirar aquilo dali. A tosse é um ato reflexo de proteção do nosso corpo, tá? Então, sim, no fundo, a gente é muito a grosso modo isso que eu vou falar, tá? No fundo, a gente poderia resumir a técnica vocal como educar a função de esfíncter da laringe. Seria algo desse sentido, para trabalhar a nosso favor no meio artístico, no meio de fala, enfim, onde a gente for usar ela para produzir sons. Joia? Legal demais, Rubens. E isso é uma coisa interessante pelo seguinte: isso não quer dizer que quando você vai ver um vídeo de uma laringoscopia de alguém fazendo drives ou alguns outros ajustes, até sem drive, que a laringe não se aperte. Exato, exato. Isso. No momento da deglutição, é até difícil a gente filmar isso, porque tudo desce, né? A laringe sobe, a epiglote tampa. Então, é o momento, isso tem descrito em alguns lugares, é o momento onde a laringe mais faz força. Então, seria tipo, ainda mais do que a constrição, né? Só que como não está produzindo som, não tem a questão de pressão de ar e tudo mais, daí a gente não tem lesão na voz em relação a isso. E aí vem também a minha parte de fono, né, dizer isso. Por isso que é importante nós sempre tomarmos pequenos goles de água durante o uso da voz. Quando a gente contrai uma musculatura, segura, segura, segura e solta, a gente está fazendo uma técnica de relaxamento. Então, sempre quando a gente dá pequenos goles, a laringe se contrai ao máximo e volta. Se contrai ao máximo e volta. Ou seja, tomar pequenos goles de água, além de manter o nosso corpo hidratado, né? Preservar a hidratação dos tecidos e tudo mais, a gente também oferece esse relaxamento da musculatura laríngea durante o treino. E a gente pode treinar, cantar por um pouco mais de tempo. É também Sim, uma estratégia técnica, digamos assim, né? muito legal. E já aproveitando e complementando, respondendo o Daniel aí, ou o Dani Pires, né? Não quer dizer que drives glóticos sejam drives de constrição, ok? É Exato. importante a gente fazer essa diferenciação porque às vezes, né, como tem toda uma relação mítica com relação aos drives ainda para poder ser desmistificada, muitas pessoas acham que, ou já ouviram falar que o drive glótico é constrição e pronto. Aí, aí você inviabilizou o seu treino. Então tem Uhum. como sim você reproduzir os ajustes glóticos de cantores que faziam e fazem isso sem que você caia em constrições. Se você quer, por exemplo, fazer aqueles drives mais... Tem como você fazer isso sem cair em constrição. Exatamente. Vejamos aqui nosso próximo tópico. Cansar a musculatura, acho que a gente já falou um pouco disso, né? Errar nos cálculos, constrição, acabou vindo também. Uhum. Ah, basear-se na sensação física de outros. Ah, isso é Isso legal. é importantíssimo. Isso é muito legal, cara, porque a gente vê cada coisa, né? Tipo assim, na internet as pessoas falando, olha, quando eu faço esse drive aqui, esse ajuste, eu sinto ele em tal lugar. Então, quando você for fazer, tenta sentir no mesmo lugar e tudo mais, que aí vai tá fazendo certo e é onde o drive é produzido. Isso Uhum. dá uma confusão, porque cada um tem um tipo de sensação, gente. E às vezes
a mesma dica que eu dou para o Rubens, pode ser que o outro tenha outra sensação da que o Rubens teve, Uhum. sabe? Com a mesma orientação. Então, assim, uma coisa que eu acho muito legal de fazer sempre é usar a sensação a nosso favor, com certeza. Então, uma vez que você chegou no ajuste, e aí o professor vai te guiando, aí o professor fala: olha, onde você está sentindo? O que que você está sentindo? Se você chegou no som certo, aí o professor fala, aí eu falo: opa, grava essa sensação então, porque quando você for fazer esse ajuste, você pode usar essa sensação ao seu favor. Mas não fique achando que todo mundo tem que ter a mesma sensação e Uhum. mais de achar que a sensação te leva de fato aonde o drive está acontecendo. Aí a gente cai naqueles lances de drive de úvula, sendo que o drive é glótico, porque a sensação é mais em cima. Aí é Sim. complicado. Drive na máscara, né? Foca no É, nariz, que o drive vai ser no nariz. Foca mais aqui, que o drive vai ser mais aqui. Tem é, bastante isso, né? é. Ah, pode continuar. Não, eu ia falar o seguinte, porque tem alguns ajustes que te levam a ter sensações diferentes. Se você faz cara, olha só, velho, tô sentindo bem mais em cima isso aqui. Opa, então quer dizer que o drive está sendo produzido bem aqui em cima, né? Não, é porque o seu palato tá baixo. E daí o som tá chegando na sua boca ou na sua faringe lá em cima e tá batendo no palato mais rápido. E aí te causa outra sensação de que causaria se você estivesse fazendo. Uau! Ah, tá! Opa, aqui parece que é outro lugar. Porque você subiu o palato e criou outro ajuste, enfim, cada ajuste vai ter a sua configuração, enfim. Então é muito importante que você estude e saiba entender o que acontece aqui em cima e a relação que isso tem com a fonte, mas não que uma coisa seja completamente ligada à outra, sabe? Isso vai bastante de encontro à problemática que tinha, em alguns lugares ainda tem, mas que era mais forte ali na década de 90, no início dos anos 2000, da problemática da voz de peito e voz de cabeça, né, que depois passou também a ter voz mista, né, a mistura das duas coisas. Que são termos, né, que vêm lá de 1500, 1400, dos primeiros tratados de técnica vocal, quando não se tinha nem visto as pregas vocais. Se achava que a voz vinha do coração. E por isso que voz de verdade é de peito. E quando tu faz voz de cabeça, é uma voz falsa, porque ela não vinha do coração, né? E aí, claro, com o tempo esses termos foram ganhando, sendo associados a outras coisas, né? Passou lá, voz de peito porque vibra o peito, voz de cabeça porque vibra a cabeça. Mas aí fica a pergunta, né? Pô, se eu faço, eu sinto vibração no nariz. Nariz é cabeça. Então, é ao mesmo tempo, né? Acho que aí vem a questão das ondas sonoras, de tamanho de onda, de processos de ressonância, né? Aonde que o tecido entra em ressonância, né? Porque assim como na cóclea humana, a gente tem regiões específicas da cóclea que são responsáveis por identificar frequências, né? Se é mais agudo, vai estar mais na base, se é mais grave, vai estar mais no topo da cóclea. Então, acho que dentro de todo o nosso trato vocal, se a gente comparar com a cóclea, que é uma coisinha minúscula, a gente tem diversas possibilidades de sensação física, né? Que é aquilo que vai no sinestesia e propriocepção. Mas não quer dizer que, né, como tu disse, que a sensação que a gente tem vai ser a mesma em todo mundo, porque isso também depende do nível de percepção corporal que a pessoa tem, né, do quão desenvolvida é a sensibilidade corporal dela. E não quer dizer também que a sensação é a técnica, né? A sensação, sim, pode ser uma estratégia pedagógica, e o canto erudito foi muito bem sucedido em desenvolver bons cantores somente através de sensação durante séculos, né? Mas não quer dizer que a sensação corporal, a sensação que eu tenho, minha voz está aqui, está aqui, está aqui, parece que está aqui, não quer dizer que seja exatamente o que acontece a nível fisiológico. Então é importante essa separação de estratégia para acessar tal coisa e acontecimento fisiológico de fato, né? Tem um exemplo muito bom que é a voz do galo, né? Faz uma voz de galo aí.
Ué, o que que tu quer com isso? Eu vou cantar igual um galo, voz de galo? Eu não, quero acessar tal coisas. Enfim, o professor ele pode lançar mão de estratégias até metafísicas, né, para a gente acessar várias coisas, metáforas e várias. É, exatamente. Não quer dizer que você não possa usar as metáforas e as subjetividades, as brincadeiras lúdicas para poder alcançar o seu objetivo. O lance é que você que ensina ou você que aprende, você tem que pelo menos entender o que está sendo feito para que você consiga reproduzir depois sem ter que fazer uma motoca toda vez. Cara, uma vez que você pegou a ideia, soube o que está fazendo, ah, tá, beleza. Ah, é para fazer assim, né? Opa, beleza. Então, assim, a memória de acesso ou a brincadeira lúdica é para te fazer entrar no fenômeno. Uma vez que Uhum. você entra nele, aí beleza, você grava e tal, né? Faz o cálculo ali com frieza e tudo mais, e aí depois você consegue aplicar, que é uma coisa, cara, deixa eu falar essa coisa para poder pegar esse gancho. Um erro muito comum, cara, das pessoas que treinam drive é ela treinar só o acesso. Tipo, tá treinando, né? Uá! Aí ela fica. Uá! Uá! Ah! 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 Aí beleza, ela faz vocalize e tal. Nossa, eu treinei o drive. Mas e aí você não aplicou em nenhuma música? Você sequer cantou um trecho melódico de aplicação daquele drive ali. E Na isso, música é tudo dinâmico, né? Tu entra no ajuste, sai do ajuste, entra de novo, nota específica, coloca o drive ali, tira nas outras. É exato. tudo, Então, isso, o mapeamento é importantíssimo, né? importantíssimo, é interessante, até nos seus exercícios, você começar a fazer exercícios mais criativos que te façam aproximar mais da prática de canto e que depois você consiga já. Uou, cara, beleza, eu peguei isso aqui. Down, 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 down. Down, 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 oh, e vai brincando com as possibilidades, mais coisas mais cantáveis, sabe? Para você Sim. entrar na ideia, porque senão você fica igual um robozinho. Oi, ah, tá, esse aqui, né? Mas e aí? E a música mesmo? Oh, gotta live alone. Sabe? Então você tem que se fazer laboratórios em músicas também. Isso é muito importante e vai te fazer dar saltos no seu estudo. Porque senão você fica só treinando acesso, acessei, fiquei mestre no acesso. Aí vai cantar, não consegue. Uhum. E aí vem o que eu tinha, o que eu falei, eu fiz uma live diretamente só para esse tema, né? Diferenciação de treino técnico e treino musical. Porque aí já entra numa questão de musicalização também dos drives, né? E um pré-requisito é tu saber se tu tá realmente na nota certa, né? Se tu não tá tocando uma nota e cantando outra, o cara tá aqui, e tá cantando lá embaixo. Tá fazendo correto para aquela região, aí volta toda a problemática que a gente falou ali durante os treinos, de erros comuns e tudo mais. Por isso que, volto a dizer, os drives não aparecem nas primeiras aulas de cantos, né? É necessário aí um treinamento Sim. prévio. Joia? A Ah, não ser que, a não ser que o diga. aluno, a não ser que o aluno já tenha essa prática no canto dele, né, Rubens? Aí você vai Claro, direcionando para que a pessoa vá aprendendo a fazer do jeito certo, ou corrigindo, ou aprimorando aquele ajuste. claro. Às vezes acontece, né? O cara, não, nunca estudei técnica. Aí chega na aula, o cara tem boa percepção auditiva, né? Consegue cantar afinado, por assim dizer, e volta e meia faz uns drives, domina bem aquilo ali, dá pra gente usar. Aí são outros 500. Pensando assim Exatamente. do zero, né? Alguém que chega do zero, eu nunca cantei, nunca fiz nada com voz, quero cantar hoje igual o Steven Tyler. Vamos ver. Em algum caso muito específico pode ser que aconteça, né? Mas é necessário avaliar bastante. Dificilmente, eu particularmente nunca peguei um caso assim, de chegou, nunca fez nada com voz e pum, canta pra caramba. Geralmente tem um histórico prévio, né? Hum. Sim. Ah,
aí tu puxou para essa coisa da sensação física e tudo mais. Eu acho, cara, que a gente poderia fazer um. Não sei se mais alguém tem perguntas, se alguma pergunta que não foi respondida passou batida aqui. E aí, gente, como é que tá? Travou bonito agora, né? Nossa, bicho, eu Travou. acho que. Eu não sei se foi aqui ou foi aí, mas começou com você travando completamente. Aí É, depois, é. pelo que o pessoal É, falou, porque travou um pouquinho. a nossa filmagem aqui, a nossa, né, do teu celular, a tua tá boa, do meu celular, a minha tá boa também. É É, difícil saber. Mas o pessoal mas falando aí, pelo jeito, parece que foi a minha. A Yara falou tadinho do Rubens. Aí alguém embaixo, Elder Andrade também, né? Comentou ali, a Rubens ainda tá travando. o Aí Helder depois é tu meu entrou. pai, por isso que é o mesmo nome. Ah, pode crer, massa. Aí voltou ao normal. Beijo, Joia. pai, te amo, tô com saudade. Essa quarentena não me deixa te visitar. Oh, meu Deus. Ah, eu vou só retomar então a fala que eu estava fazendo, né? Se ninguém mais tiver dúvidas, se ninguém mais tiver perguntas, eu acho que seria legal a gente fazer um resumão Certo. dos pontos que a gente passou, até para organizar, né? Para a galera ter isso bem organizado, o que que foi falado, enfim, quem quiser. Show. Agora é o momento de estar com o caderninho ali do lado do celular, né? Para a gente ir passando, né? Repassando. Exatamente. Joia? Ah, então, se quiser começar, eu vou acrescentando. Eu tenho aqui alguns pontos, eu vou aproveitar para ir Beleza. mostrando também. Tranquilo, vou falar então bem resumido cada ponto, você anota aí. Se quiser depois, gente, entre em contato pelo Instagram, se tiver alguma dúvida. Se quiser ter aulas para poder pegar algum drive, para poder saber algum feedback, né? Olha, eu estou fazendo certo, manda um áudio e tal, tá? A gente faz esse trabalho, marca algumas aulas, um pacote de aulas. Com poucas aulas dá para poder dar alguns feedbacks e direcionamentos também. Então vamos lá. Hum. Primeiro erro que eu falei foi achar que não vai errar ou que não pode errar. Isso não existe. Você vai errar e você tem que lidar bem com isso. Não fica com medo de treinar porque vai errar. Ponto 2. Não fazer distinção entre as famílias de drives. Porque você pode estar fazendo um drive querendo fazer outro e sem conexão de um com o outro, porque você não sabe que existem muitos drives diferentes e drives gerados em lugares diferentes. Glote, supraglote, regiões diferentes na glote, regiões diferentes na supraglote, combinações diferentes, enfim. Então você tem que sacar isso aí também. Os Terceiro diversos ponto, ajustes. exatamente. Terceiro ponto, treinar fora da região tonal adequada. Isso é muito importante, ok? Porque isso vai te dar saúde nos seus drives e viabilizar seus ajustes. Então, muito importante isso aí. Quarto ponto é o quê? A gente nem falou, mas eu vou falar rapidaço. Não pensar no drive como uma sobreposição a um esquema sem drive. É tipo assim, tá, então eu pego aquele ajuste lá do belt, tipo, ei, e aí eu coloco o drive em cima dele. Não pensa assim, porque isso vai te levar a contas equivocadas. Porque o drive é um esquema vocal fechado. É um esquema vocal, assim como ei, o drive é um esquema vocal também. É uma combinação de fonte e filtro, que tem as suas contas específicas, que tem as suas pressões específicas. Então, não fique pensando também, esse drive é ativo ou passivo? Isso não se aplica muito em drives glóticos, principalmente. Então, às vezes, no phaser, né, igual eu estava falando, vai, lá, 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 lá. Aí você fica, cara, isso está ativo, está passivo, você vai ficar doido porque não está nenhum dos dois. Então, assim, Hum. não fica pensando também se está ativo ou passivo, porque na verdade é nenhum dos dois. É drive, ok? Quando é glótico, né? Quando é supraglótico, aí você tem opção de fazer os dois. Ok. Posso dar um exemplo ali? Por Posso favor, dar. por favor, por favor. Ah, um exemplo bem do cotidiano, tá? Pensando assim, isso aqui. O que que é isso? Isso é falsete. Isso aqui. Isso é falsete com drive. Não, o que ele está dizendo é falsete uma coisa, isso não é falsete com drive, isso é um ajuste de drive. É uma coisa diferente já. Muda a fisiologia, muda os nomes também. Exatamente. E vai te poupar muito tempo e muito estresse aí se você desfazer e dissociar essas coisas. É muito Uhum. importante mesmo. Vamos lá. Quinto ponto.
Não focar em condicionamento vocal, porque cada drive vai exigir de você um condicionamento vocal. Alguém perguntou lá no começo, Rubens, do IAT, né? Sim. E nas notas mais agudas, o IAT Uhum. precisa estar legal para você conseguir fazer essas notas e, consequentemente, conseguir alguns drives nessa região também, certo? Então é importante você treinar o seu IAT, fazer os treininhos aí. Se você não sabe como treinar, é um outro papo também. Sim. Mas treinar a região acima do Dó 4 para poder condicionar o IAT, você tem um controle refinado dele, ele está O condicionado para você IAT, conseguir. o IAT, para quem não sabe o que é, se chama interaritenoide transverso. É o único músculo ímpar da nossa laringe. A gente tem também o interaritenoide oblíquo, que é duplo e cruzado em forma de X atrás das cartilagens aritenoides, tá? Esse que a gente está falando aqui pontualmente é o interaritenoide transverso, beleza? Pode tocar o barco. E ele é responsável por fechar o terço posterior da glote, e aí a gente Isso. E precisa puxar as fazer uma pregas outra vocais para aula. trás, para Isso, deixar a notinha mais exatamente. aguda. Exatamente. Aí você consegue fazer os drives mais. E aí tem outras possibilidades. Vizinhos, me perdoem. Vamos lá. Vamos voltar aqui na parada. Beleza. Outro ponto aqui, gente, é treinar por muito tempo o mesmo ajuste. Esse é um problema. Porque se você vai treinando ali muito tempo, e no treino a gente sabe que inclui erros também, então você vai ficar treinando, martelando ali muito tempo. Então não é legal você pegar um ajuste só e treinar ali 30 minutos, 1 hora só daquele ajuste. O ideal é que você mescle o seu treino. Faz um pouquinho do drive X, um pouquinho do drive Y, um pouquinho sem drive, ok? Isso é muito importante, porque vai te evitar de cansar. E aí tem gente que acha que drive tem que cansar bastante a voz antes para que depois o drive saia. Eu já vi gente fazendo palestra falando isso. E eu fiquei assim, velho, não tem condição. Não Falando que tem. você tinha que E cansar. não tem sentido de saúde também isso, né? Na área de saúde, É, para nós não tem sentido isso. exatamente. Aí, Aí, ó, só fala. acrescentando nesse ponto, lembrando, galera, que coçou, arranhou, ardeu, né? Irritou a laringe, as pregas vocais, deu vontade de tossir, saiu aquela lágrima, né? Que dá, às vezes, coçou lá dentro da orelha, que às vezes acontece também, tá? Isso durante o treino são sinais de que o caminho não é esse. Pós-treino, voz ficou abafada, parece que tem que falar mais alto, voz ficou trêmula, né? Tá difícil ele falar algumas coisas assim, parece que a voz está instável. Também são sinais de que durante o treino alguma coisa precisa ser melhormente ajustada. Joia? Pode tocar. Outro ponto para poder. A gente não falou exatamente dele, mas a gente pontuou algumas coisas, que é o ponto 7, que é não treinar esquemas sem drive. Isso também é um erro. Isso. Porque não é assim, só porque você não vai ter que cantar sem drive. Muitas vezes você vai ter que cantar com drive e sem drive. Mas mesmo que você só cante com drive, é importante você treinar esquemas sem drive para você fazer uma comparação entre as contas que você tem que fazer entre um e outro. Ah, tá, esse esquema sem drive, ele pode soar assim, ele pode ter esse tipo de pressão, ele pode ter essa formatação de trato. Já no drive X, eu não posso fazer a mesma coisa. Então, é para você começar a ter comparações e sacar melhor o que é uma coisa, o que é outra coisa. Então, isso é muito importante. Fausto comentou aqui, Fausto, abraço, nosso parceiro aí também dos professores, junto com o professor Ariel Coelho. Ele falou assim, se sair pedaços da voz também é um sinal ruim, tá? Aliás, a gente tem, tá, na história, assim, das ciências vocais, a gente teve, até onde eu lembro foi um caso de um cantor onde a prega vocal descamou, literalmente. Cuspiu-se um pedaço da prega vocal. Tá? Não sei se era um cantor que usava drive, não sei se é um cantor clássico, não sei se é um cantor mongol, não sei que tipo de cantor que é. Beleza? Aliás, se alguém tiver esse estudo, por favor, me encaminhe. É muito do meu interesse.
Bom, seguindo então, uma orientação aqui muito importante é o ponto 10. Um erro muito comum, você não procurar profissionais capacitados. Um professor de técnica vocal especializado em drives, que saiba o que está fazendo, porque não adianta também você pegar um professor de técnica vocal que não saiba drives, que não tenha estudado, que não domine a técnica, ele não precisa saber todos os drives do mundo, mas ele precisa saber o que ele está fazendo, ok? Uhum. Então procure um professor de técnica vocal que possa te acompanhar para te falar quando você errar e aí você consertar e procurar também profissionais da saúde, otorrinos, para poder fazer o exame, né, para ver se está tudo legal, eventualmente fonos, para poder corrigir alguma questão, e assim a gente caminha. Então, um erro muito comum, Rubens, é as pessoas nesse meio da internet, né, elas ficarem só pegando dicas isoladas. Vai no YouTube e pega uma dica. Ah, porque eu vi que para fazer o drive tal tem que fazer isso. Aí ela vai tentando. Aí não deu, ela pega outra dica. Aí não deu também, e ela vai fazendo essa coxa de retalhos, não tem acompanhamento de um profissional. Aí às vezes ela pergunta uma coisa para a gente responde na boa vontade, aí depois ela emenda com outra resposta que outra pessoa deu e faz uma confusão. Então, Sim. gente, tem que procurar, se você quer ficar bom em drive, procura uma pessoa boa no que faz, que saiba o que está falando, que saiba te direcionar nisso. Porque aí você vai ter um caminho muito mais tranquilo, você não vai ter problema nenhum e você não vai correr risco, inclusive, de machucar a sua voz e de prejudicar uma coisa que poderia ser muito massa e vai ficar um suplício, vai ficar um sofrimento que você não consegue acessar nada porque você não focou em procurar profissionais para poder te acompanhar. Então isso é muito Exato. importante. É o clássico, a clássica orientação na internet, né? Para fazer drives, não utilize a garganta, jamais, né? E aí em fono a gente vai ter as aulas de anatomia, a gente fica, ué, mas garganta? Onde é que é garganta? Não, garganta não é um termo anatômico, não existe uma região específica, né? O órgão garganta. Garganta é uma área, né? Que engloba basicamente toda a voz, ou seja, todas as regiões que podem e não podem ser feitos drives, né? Então é uma dica É, que é um exemplo, né? Que não é uma orientação que não te diz nada e que só te deixa confuso. exatamente. E aí, vamos lá então, seguindo, não treinar aplicações em trechos de músicas, isso é um erro gravíssimo, tá? Hum. Então, eu falei esses dias no grupo de memórias de acesso. Acessou qualquer sonzinho, cara. Ah, tá feio. Ah, não tá do jeito que eu quero. Não tem problema. Aplica, aplica. Inclusive porque na aplicação você pode aprender mais coisas rápido ali já. Oh, beleza, Aham. rolou. Opa, vou continuar por esse caminho aqui. Então, treino, aplicação e uma coisa vai alimentando a outra e aí você acelera o processo. Tem que ser assim, tá? Outra coisa, basear-se na sensação física de outros e achar que a sensação é o ajuste ou traduz a fisiologia do ajuste. Isso é um erro perigosíssimo, tá? Outra coisa, não treinar com regularidade. Aí lembra que eu falei lá no começo, para quem não estava aqui, eu falei que no começo, né? Eu falei no começo que eu treino drive todo dia, nem que seja alguns ajustes, certo? Tem dia que eu treino 30 minutos, uma hora. Normalmente eu treino mais tempo. Normalmente eu treino no banho. Eu treino, eu foco, tipo assim, eu tenho um tempo de estudo, né, que eu foco e tal, mas aí eu vou no banho, aí eu treino. E Qualquer tempo para lugar brincar também, né? Com os ajustes. exatamente. Então, assim, é muito importante que você treine regularmente, tá? Ah, precisa ser todo dia. Se eu não treinar todo dia, eu não vou evoluir. Não quer dizer isso. Mas se você treinar todo dia um pouquinho, aí a sua chance de evoluir é gigantesca. Porque eu não conheço ninguém que treine uma coisa todo dia, que tenha um acompanhamento legal e que não tenha ficado bom naquilo, Hum. certo? Então, isso é muito importante. Tem alguma coisa para falar mais? Acho que eu falei todos os pontos, Rubens. Eu acho que, então, a última dica e a mais importante, que a gente acabou aí no resumão pulando, mas que bom que ela ficou para o final, é controle psicoacústico. Controle psicoacústico. Quero começar a estudar drive. O que que eu tenho que fazer?
controle psicoacústico. Helder, tu tens um desse? Iha! Olha que coincidência. Helder estuda drives, eu estudo drives, professor Ariel Coelho, renomadamente conhecido por estudos de drives e práticas, todos nós usamos isso. Então a gente não está indicando, não é a marca específica, né? Mas o controle, esse tipo de controle é extremamente importante. Tá? Para quem não viu algumas dicas ali do que a gente pode fazer para usar, colocar balde na cabeça e tudo mais, essas dicas estão melhormente explicadas, foram melhormente explicadas antes na live, tá? A live vai ficar inteiramente disponível no meu canal do YouTube, canal Voice Lab, esse aqui no fundo, para quem não conhece, vai lá, se inscreve, assim que eu terminar aqui eu consigo montar a live e dentro de 2 dias eu já deixo ela disponível inteiramente lá no YouTube para rever, tá? Aí tem várias estratégias de controle psicoacústico e tudo mais. Controle psicoacústico é o ponto inicial, é a questão chave para ficar bom e para poder ter um treino saudável. Complementar essa questão também, a gente falou que é um bom indicador das outras pressões. Então, se Exato. você está fazendo algo que está soando muito alto, é um indicador assim, olha, tem alguma coisa que pode estar sendo usada de forma abusiva, ok? Então, a pressão psicoacústica, essa percepção do volume é muito, muito, muito importante. E vá lá, você estuda em casa, não tem acompanhamento. É a principal dica, velho. É a Uhum. principal dica. Inclusive para Volume. cantar notas agudas, né? Vai cantar Exatamente. notas extremamente... Exatamente. Exato. E aí, cara, vai fazer drive, velho. Pensa em começar, às vezes, com coisas mais tranquilas. Olha só. Oin, 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 Hum. oin, oin. Ah, tá. Olha só, cara, achei uma coisinha aqui, hein? Olha só, bem pequenininho, cara. Olha que legal. Ah, eu vou levar isso para outra região. Eu vou misturar com outra coisa. Olha, cara, fica mais assim. Olha, eu posso fazer mais firme, se eu quiser. E aí, cara? E aí você vai, olha, pouquinho, velho, pouquinho volume, você vai experimentando e depois você vai formatando lá o drive que você quer usar e as possibilidades. Então não pensa que você tem que começar já. Uou! Não, velho, começa de algumas coisas mais tranquilas. Drives simples, compostos, né? E aí entra no pensamento, né? Se é mais simples, entre aspas, tem um ajuste mais menos sofisticado do que um drive composto. Então existem etapas para se estudar também, né? É claro que sempre tem aquela coisa da habilidade pessoal. Eu desenvolvi um composto antes de um simples. Isso pode acontecer. Mas se a gente fosse padronizar, por assim dizer, né? Pela lógica seria do simples para o composto, né? Então valorize qualquer é isso. Exatamente, velho. Conseguiu fazer aquela voz meio debilitada, assim. Ai, cara, poxa vida. É isso aí, velho. Começa aí, mano. É isso aí, Uhum. entendeu? Não fica achando que você tem que fazer já a coisa acontecer gigantescamente, porque esse controle e essas possibilidades vão vir com o tempo. Então, respeite o seu processo. A coisa importantíssima, Rubens, que a gente não chegou a falar exatamente disso. Respeite o seu processo de aprendizado. Respeite o Sim. tempo que o seu cérebro leva para poder absorver as coisas e conectar lá na laringe, sabe? Mandar o comando nervoso certinho. Fazer Respeita isso, cara. conexões neurais, né? Isso. Bicho, a gente tem que respeitar isso. Então, é um pouquinho todo dia, com persistência, com calma, com acompanhamento e com os cuidados devidos. Aí é tudo certo, você vai poder fazer drive e berrar a vida toda. Helder, queria te agradecer, velho, por ter aceitado esse convite da gente fazer essa live, que acho que foi bastante produtiva, especialmente para quem quer estudar drives e para quem já estuda, né? Tivemos aí bastante participantes dos cursos do professor Ariel, mas tivemos também bastante fonos de fora, cantores interessados nos assuntos, então acho que foi bastante produtivo para todos nesse sentido, né? Queria te agradecer, velho, por ter aceitado esse convite. Queria convidar o pessoal a conhecer a plataforma do Helder, tá? Ele tem um treinamento chamado Voice Fit, inteiramente focado em condicionamento vocal.
Joia? Quem não segue o Helder, aproveita e segue ele no Instagram também. Quem não me segue, faz o processo contrário também, vem me seguir. Essa live, para quem perdeu esse pedaço, vai estar inteiramente disponível lá no canal Voice Lab, meu canal. Quem não se inscreveu, vá lá, confere. Tem vários vídeos de imitação. Inclusive, tem um onde dou uma passeada nos drives, que é a voz do Marvin, o marciano, né? Ai, não acredito. Em alguns momentos, em alguns momentos ele faz um drive de epiglote, né? Já chega! E aí ele faz em alguns momentos assim. É um caminho, digamos, uma memória de acesso, por assim dizer, né? Pra gente falar nos termos. Joia? Velho, foi demais. Para mim foi demais essa live, foi show. Fico muito feliz de ter aceitado o convite. E é isso aí. Tem mais alguma coisa para acrescentar? Quem quiser fazer suas perguntas finais, fica à vontade. Helder, a palavra é tua. Por mim, velho, foi show. Joia? Poxa, eu só tenho a agradecer também, velho. Eu fiquei muito feliz e eu gosto demais disso, cara. Na outra que eu fiz também e tal, eu faço com a maior vontade, assim, porque eu sempre falo, cara, que saber só faz sentido se for para fazer outras pessoas saberem também. Então, assim, se você ficar guardando conhecimento só para você e tal, isso não é legal, velho. Então, compartilhar conhecimento é muito legal, fazer a coisa Exato. rodar, fazer as pessoas estudarem, aprenderem, isso é que é legal, velho. Então, assim, quando tem uma live assim, com um tema que eu gosto, então, né, que eu adoro falar disso, se deixar, eu fico aqui, velho, até amanhã falando disso aí, mano. Porque eu gosto Escolhido a dedo demais. esse tema, né? Exatamente. Então, assim, é algo que eu gosto muito e acho que é muito pertinente, inclusive, para quem estuda de forma online, para quem fica, para quem consome conteúdo online, né? Isso é muito importante. Agradeço a todo mundo que participou. Confira o meu Instagram, que tem um monte de exemplo de drive, se vocês quiserem, inclusive com dicas de como fazer, de como começar os acessos, a diferença que tem de um para o outro, das famílias de drives. Vai nos destaques que tem lá um stories, né, um destaque só de drives. E aí tem um monte de possibilidade. No meu feed também tem exemplo de aplicação. Então, assim, tem muita coisa que você pode ficar um dia todo só rodando os vídeos lá e aprendendo as coisas. Apreciando as sonoridades, né? Comparando e tal. Olha, ele naquele vídeo ali, ele fez um negócio, aqui ele fez outro. E é assim, a gente aprende muito assim, observando os conteúdos e tal. Então eu agradeço você, Rubens. Tem um trabalho fenomenal também. E eu Tá acompanho vendo? também sempre os vídeos. Sigam ele aí, porque o cara é fera demais na questão das imitações, dos ajustes. Então é muito legal mesmo o canal Voice Lab. Esse é o sonho da galera Gente, então é falar, né? isso. Voz, né? Cara, exatamente. Valeu demais, gente. Olha, eu vou dar uma dica para você. Depois a gente treinar a imitação do Tasmania. Tem gente que pediu lá, dá pra gente fazer esse vídeo também. Aí, bota fé. Massa, né? Ah, pessoal, gostaria de agradecer a todos, tá, que participaram aqui. Para quem percebeu, né, apesar de nós dois sermos professores de canto, eu tentei fazer sempre um contraponto fonoaudiológico com as falas relacionadas aos drives, tá? Apareceu na minha tela que eu tenho 20 segundos restantes, então eu vou agradecer vocês mais uma vez por terem assistido. Joia?